Prepare-se para uma jornada que desafiará os limites da coragem e da fé. A história que você está prestes a testemunhar não é apenas sobre libertação, é sobre enfrentar o impossível. Do coração do Egito, onde o poderoso império escravizou uma nação por gerações, surge uma batalha épica pela liberdade. Guiados por Moisés e pela mão de Deus, o povo de Israel não apenas se rebelará contra um império, mas enfrentará desafios mortais, e a perseguição implacável de um exército determinado a destruí-los. Veja o Mar Vermelho se abrir em um milagre de tirar o fôlego enquanto o povo foge da aniquilação. Sinta o desespero no deserto, onde cada passo é uma luta pela sobrevivência contra a fome e a sede, mas onde, em meio aos perigos, surgem milagres que transformam o medo em esperança. Esta é uma história de perigos mortais e lutas internas, de promessas sagradas e vitórias épicas. Cada desafio enfrentado, cada batalha travada, leva o povo de Israel mais perto de sua terra prometida, onde os sonhos de paz e prosperidade os aguardam. Prepare-se para testemunhar o triunfo da fé sobre o medo, da coragem sobre o desespero, e da vitória sobre todas as adversidades. Após anos de opressão e escravidão, o povo de Israel, liderado por Moisés, estava prestes a experimentar um dos momentos mais importantes de sua história, sua libertação do Egito. Após a 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morreram, o faraó finalmente cedeu. Atormentado pelo medo e pela devastação, ele ordenou que os israelitas saíssem rapidamente, para evitar mais calamidades. Enquanto os israelitas se preparavam para partir, os egípcios, também aterrorizados pelas pragas, os incentivavam a ir embora, oferecendo-lhes ouro, prata e roupas em uma tentativa desesperada de apaziguar a ira divina. Carregando suas posses e as riquezas recebidas, o povo de Israel seguiu Moisés, atravessando os portões do Egito e entrando no vasto deserto, com o objetivo de alcançar a terra prometida. O caminho era difícil, o calor do deserto era implacável e a poeira levantada pelos milhares de pés fazia o ar parecer pesado. Mesmo com o medo de deixar a escravidão para trás, o povo seguia com uma mistura de esperança e incerteza. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Pouco depois da partida dos israelitas, o faraó começou a se arrepender de sua decisão. Ele e seus conselheiros perceberam a perda imensurável que seria para o Egito ficar sem a força de trabalho dos escravos hebreus. Em um momento de fúria e desejo de vingança, o faraó reuniu seu exército e, incluindo seus 600 carros de guerra mais poderosos, e partiu em perseguição aos israelitas, determinado a trazê-los de volta ou destruí-los. A força militar egípcia era aterrorizante. As rodas dos carros de guerra cortavam o solo seco do deserto, levantando nuvens de poeira. O som das rodas, dos cavalos e das ordens dos soldados ressoavam pelo deserto, enquanto o faraó liderava o ataque com uma expressão de determinação fria. Eles não parariam até capturar ou eliminar o povo que ousara desafiar o poder de seu império. Quando os israelitas chegaram à margem do Mar Vermelho, o cenário à frente parecia intransponível. À sua frente, uma imensidão de águas profundas, e atrás, o som crescente do exército egípcio se aproximando. O pânico rapidamente tomou conta do povo. As vozes se erguiam em desespero, muitos clamando a Moisés e perguntando por que haviam deixado o Egito apenas para morrer no deserto. Alguns acreditavam que teria sido melhor continuar como escravos do que enfrentar uma morte certa nas mãos dos egípcios. Porém, Moisés manteve sua fé inabalável. De frente para o povo e o mar, ele disse: "E não temam. O Senhor lutará por vocês. Vocês verão hoje a salvação que ele trará." Com essas palavras, ele ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre as águas. Então, diante de todos, um milagre extraordinário aconteceu. Um vento poderoso começou a soprar, fazendo as águas do Mar Vermelho se separarem, formando enormes paredes de água à direita e à esquerda, deixando um caminho de terra seca no meio. As águas, que antes bloqueavam o caminho, agora se erguiam como uma muralha, e o povo, incrédulo, começou a atravessar. Os israelitas seguiram Moisés pelo caminho aberto, com as paredes de água erguendo-se ao seu redor. O som do vento e das ondas rugindo à distância criava uma atmosfera de temor e reverência. Crianças eram levadas pelos pais, idosos caminhavam com cuidado, mas o senso de urgência os fazia avançar rapidamente. Cada passo era uma vitória contra o medo e a dúvida. Quando o último israelita atravessou em segurança, o faraó e seu exército chegaram ao Mar Vermelho. Sem hesitar, o faraó ordenou que seus carros de guerra avançassem pelo mesmo caminho seco que os israelitas haviam usado. O exército entrou no leito do mar,
confiante em sua força e poder. Porém, no meio da travessia, Deus interferiu mais uma vez. As rodas dos carros de guerra começaram a se soltar, e a confusão tomou conta dos soldados egípcios. Os cavalos relinchavam de pânico, os soldados gritavam em desespero. Foi então que perceberam que estavam lutando contra o próprio Deus. Moisés, uma vez mais, levantou seu cajado e estendeu a mão sobre o mar. As águas, que haviam permanecido separadas por tanto tempo, começaram a se fechar com violência. As ondas caíram sobre o exército egípcio com uma força devastadora, engolindo carros, cavalos e soldados. Não houve sobreviventes. Na margem oposta, o povo de Israel, que havia testemunhado o milagre, olhou para trás e viu o mar acalmado, trazendo à praia os corpos dos soldados egípcios. Eles sentiram um misto de alívio e temor. Deus havia lutado por eles e derrotado o inimigo mais poderoso da época. Naquele momento, entenderam a grandeza do Senhor e começaram a louvar a Deus e a seu servo Moisés. Atravessar o mar foi apenas o começo da jornada de Israel. No deserto, enfrentariam fome, sede e incerteza. Mas, em cada momento de necessidade, Deus providenciava milagres. Ele enviava o maná do céu, um pão que caía como orvalho todas as manhãs, alimentando o povo durante a travessia. Quando a sede os assolava, Deus fez com que Moisés tirasse água da rocha. Além disso, Deus instruiu os israelitas a construir o tabernáculo, um santuário móvel onde a presença de Deus estaria com eles durante toda a jornada no deserto. A construção do tabernáculo foi feita com extrema reverência e dedicação, com cada peça sendo cuidadosamente confeccionada de acordo com as instruções divinas. Ouro, prata e tecidos preciosos foram usados para construir este lugar sagrado. Embora o caminho pelo deserto fosse árduo e repleto de provações, o povo de Israel seguia com a esperança da promessa feita por Deus, uma terra onde poderiam viver em paz e prosperidade. Deus renovou sua aliança com eles, entregando a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, selando o compromisso divino de guiar e proteger o povo. Para todo o sempre. Se você gostou desta incrível história, deixe seu like e se inscreva para as próximas aventuras. Fiquem com Deus.